Ok, pessoal, já dei autorização aqui no início da gravação, tá? Deixa eu compartilhar nossa tela. Pessoal, um disclaimer aqui antes da gente iniciar a nova UC, né? A UC de instalações de sistema elétrico de potência. Eu dei uma olhada, assim, eu não olhei ainda essa semana se tem mais alguma de gestão de manutenção para eu dar uma olhada aqui, tá? Mas para ficar tranquilo, quem tiver faltando, de momento presencial, se eu não me engano, não tem, né? Obviamente, não tem a FO, né? Porque não tem aula de gestão da manutenção, né? Então, se tiver ainda alguma correção do fórum para fazer, eu vou eu vou fazer isso amanhã. Hoje eu não consigo, porque desde a hora que eu chego aqui, hoje é o dia que eu dou aula o dia inteiro. Então, nem para participar de reunião eu consigo em toda quarta-feira, tá? Mas aí geralmente eu deixo o outro dia, né, para fazer a verificação, se tem FO de momento presencial. No caso de vocês, não deve ter, porque gestão da manutenção não tem. Mas eu vou, inclusive, né, dia 17, eu já tenho que fazer o alinhamento com o professor, tá? Se eu não me engano, é o professor, acho que é o João. Então, se tiver ainda alguma correção lá de gestão, fica tranquilo que eu vou lá na sala e fazer a devida correção, tá? Então vamos lá, vamos começar aqui. Vamos ter apenas 6 aulas para essa UC aqui. Eu vou correr aqui um pouquinho hoje, porque nós temos nessa disciplina, nós temos três atividades, né? A atividade um da SAP 1, né? A atividade um da SAP 2 e a 2 da SAP 2, além de dois fóruns de discussão. Então, geralmente eu já começo pelos fóruns de discussão, tá? Mas assim, antes da gente falar aqui do fórum de discussão, eu costumo fazer aqui uma introdução aqui, ó, inclusive da aula anterior, né, eu nem apaguei aqui o que eu estava escrevendo. Mas o bom é que vai servir aqui para gente, tá? Então, vou fazer essa introdução pequena aqui, né? A instalação elétrica, né? Vamos pegar lá na etimologia da palavra, né? Vou até aproveitar o que eu já tinha desenhado aqui, né? A instalação elétrica, ela tem. Eu vou fazer melhor aqui, pessoal. É porque eu peguei a apresentação da minha pasta de material didático. Eu vou deixar aqui na sala aqui de vocês, porque aí até o que eu comentei, até que eu escrevi, fica mais fácil eu mostrar aqui, né? Então, se a gente for pegar a definição aqui de instalação elétrica, né, independente se ela é de baixa, extra baixa tensão, média, alta, extra alta tensão, né, é uma associação de componentes, né, esses componentes estão ligados, coordenados entre si, tá? Para fornecer luz, né, no caso aí fibra ótica, né, o sinal de luz, energia elétrica, né, numa lâmpada e luz também, né? Na verdade, você poderia dizer, professor, a luz aí da fibra ótica, ela fornece dados, né? Luz, né? Dados em forma de luz. Isso é verdade. Luz é a luminária. Calor, né? Elementos resistivos, ou seja, chuveiro, um ferro de passar roupa, né? Movimento, máquina elétrica, né? Transmissão de sinais, né? Sinais em condutores elétricos e sinais em condutores, no caso aqui, em oportuna fibra ótica, né? Então, esses componentes estão associados. Geralmente você tem as linhas, né? Que são os condutores, ó, fio.
Até fiz o desenhozinho aqui, coloquei é apenas um condutor, né? O fio, né? É apenas uma linha e o cabo são vários fios. Eu citei até o exemplo aqui do condutor de alumínio com alma de aço, tá? Isso aqui que eu vou falando aqui, eu vou até apagando. Não, vou deixar aqui. O original vou apagar aqui. Então, a gente fazendo uma analogia aqui, né? Esses elementos interligados entre si. Lá na geração, né, no sistema elétrico de potência, né, nós temos a fonte, né, a hidrelétrica aí, por exemplo, e na instalação elétrica, né, você pega lá da fonte, né, no caso, vem lá da hidrelétrica, depois da hidrelétrica passa pela linha de transmissão, da linha de transmissão vem na subestação aí, no próximo slide eu vou mostrar melhor isso, né? E esses elementos aqui, eles vão se interligando, por exemplo, chegando né, numa instalação comercial, na instalação industrial ou numa instalação residencial, né? Geralmente do residencial a gente pega direto aqui, né, do transformador, do secundário do transformador. Já um comércio, geralmente um comércio grande aí, né, uma indústria, eles pegam a energia do transformador, só que esse transformador, em vez de ele estar aqui na rua, ele vai estar, né, na propriedade, na empresa. Ele pode até estar em frente, por exemplo, um prédio, né, ele tem um transformador próprio. Aí esse transformador próprio, ele pode, eu já vi já subestação ao tempo, né, de condomínio, né? Em que ela fica na rua, porém, né, ele só serve àquela instalação. Então, ou você vai ter um transformador que, no final das contas, é uma subestação, né? Um transformador que vai gerar energia direto do secundário dele, essa parte aqui. Esse é o secundário, né? Ou a baixa tensão, né? A BT. E aqui em cima nós temos a média tensão, ó. Essa linha aqui é a MT, a média tensão, a famosa 13,8, né, kilovolt de tensão aqui. Aqui, né, você tem aqui geralmente esse mais alto aqui é o neutro. Aqui você vai ter a fase A, depois a fase B e no último cabo aqui a fase C. Esses dois aqui são redes nuas, né? Ou seja, quando eu falo rede nua, é porque o condutor ele é desencapado, ele não tem nenhuma proteção, né? Existe uma rede que tem uma proteção, só que ela é chamada de rede compacta, tá? Ok, professor, entendi. Daí a energia ela vem, né, no 13,8, só que a residência, o comércio, a indústria utiliza direto da baixa tensão. A residência utiliza direto do secundário aqui do transformador, que eles vão ficar distribuídos dentro da malha urbana. Não sei se você já percebeu, você deve ter visto vários transformadores. Eles têm duas funções. Uma função é de converter a energia, né, de média tensão para baixa tensão, e a segunda função é, depois de convertido, fornecer essa energia ao residencial, ao comercial e industrial. Só que o que fica na rua, ele vai fornecer energia única e exclusivamente para residências, né, pequenos comércios que não precisam, não ter uma potência, uma carga muito grande, né? Então, vai ser tirado direto do transformador que fica na rua. Agora, do comercial, ele vai pegar a rede de média tensão, jampear para um transformador que vai ficar geralmente, né, ou na frente do comércio, ou dentro lá dos muros, né, da indústria aqui, né? E ele vai ser único e exclusivo. Inclusive, lá em projetos elétricos industriais, né, eu falei dessa questão que é o contrato de demanda, né? Então, se você tem um transformador próprio, você tem um contrato de demanda. Se você não tem um próprio, quer dizer que você utiliza direto da rede elétrica, né?
Então, esses elementos aí interligados entre si, né? Você tem a fonte, que ela está vindo a energia de algum lugar, né? Desde lá da geração, lembra a disciplina lá de segurança e eletricidade, né? Quais são os elementos do sistema elétrico potência? A geração, a transmissão, a distribuição e o consumo, né? Ou seja, os consumidores residencial, comercial e industrial, ok? E dentro desse contexto aqui, ó, isso aqui é um overview. Eu vou até deixar aqui, eu vou até deixar essa explicação aqui, porque ela tem diretamente a ver com o primeiro fórum de discussão. Então, nós temos aqui o sistema elétrico de potência, né, que é a geração, onde a gente cria a energia, né, ou seja, você tem o reservatório a montante, ele vai escorrer aqui pelo jusante, né? Nesse meio você tem uma turbina, essa turbina recebe energia mecânica, converte energia elétrica e ela vai ser o quê? Vai ser da geração, vai ser transmitida para uma subestação elevatória primeiro, né? Ela vai elevar o nível, né, o nível de tensão, quer ver, ó? No próximo slide eu tenho os valores aqui, ó. Itaipu, por exemplo, ó, tem 14 gigawatts, né, para 20 unidades geradoras, né? Tem 20 turbinas de 700 megawatts de potência, tá? Então, ele, esses 700 megawatts aqui, né, leva para um transformador, né? Esse transformador, ele vai em vários níveis de tensão, ó, aqui, ó, 750 kV, 500, 230, 138, 69 kV, né? Existem outros valores. Esses são os mais comuns. Tem de 800 também, né? Ah, então vai pela linha de transmissão, chega no transformador abaixador, né, de 69 ou 138, qualquer uma dessas aqui, ele vai ser convertido em 13,8 ou 34,5 kV, que por sua vez vai ser convertido quando chegar, né, na indústria, quando chegar no comércio ou, né, no consumidor residencial, nas tensões, ó, de monofásico de 127 volts, né? Monofásico de 220 volts, tá? E por aí vai, beleza? Voltando aqui ao nosso sistema aqui, né? Nós temos a geração, nós temos a transmissão, que é a segunda fase aqui, né? Veio para o transformador aqui, né? Gerou, veio para o transformador, elevou, colocou em 230, em 500 kV, né? O 750, e daí ele vai levar para uma subestação que ela fica, né, em um bairro, e geralmente são várias subestações dentro de um centro urbano, ou seja, de uma cidade, né? Essa subestação, por exemplo, aqui perto aqui do Unidigital, nós temos a subestação mais próxima, é a subestação setor aeroporto, né? Então, a subestação setor aeroporto, por exemplo, ela pega a linha de 230, né? Tô chutando aqui, viu? Nem sei qual linha que passa lá. Eu teria que olhar nos projetos aqui. Então, pega a linha de 230, converte para 13,8, né? E daí, do 13,8, ele vai em pontos estratégicos aqui, né? Nos postes no centro urbano, vai convertendo, né, para baixa tensão e fornecendo energia para os clientes, né? Aí vamos supor, eu até fiz esse desenho aqui, ó. Nós temos o 300, vamos supor que é uma indústria aqui, né? E ela precisa de um transformador de 300 kVA. Você fez o projeto industrial, fez uma liberação de carga, apresentou o projeto, a liberação de carga fala que precisa de um transformador de 300 kVA, aprova essa liberação, aprova o projeto e, e a concessionária faz a ligação dessa indústria aqui, tá? E aí você vai ter uma demanda, você tem que fazer correção de fator de potência e muito mais, né? Vou até deixar aberto aqui. Então,
Agora, indo lá para a nossa primeira atividade aqui, ó, o fórum de discussão, né? Olha, ó, pesquise, aqui, ó, pesquise na internet sobre a utilização da Smart Grid, da rede inteligente. Professor, o que que é isso? Né? A gente vai discutir agora aqui. Nas concessionárias de energia do Brasil. A pesquisa deverá atender aos seguintes itens, né? Qual concessionária e em que estado ela está localizada, né? Essa que tem a Smart Grid, né? Será que a Equatorial Distribuição Goiás tem uma rede aí com Smart Grid? Não sei, você vai pesquisar aí, né? Em que área do estado, cidade específica, região metropolitana, essa tecnologia está sendo utilizada, né? Então você vai fazer a pesquisa aí, né? Vai descobrir qual concessionária aí, né? Que se utiliza aí da Smart Grid, né? Eu vou falar desse conceito daqui a pouco, né? É, em que cidade, né, específica, em que região metropolitana ele está sendo utilizado na Smart Grid, né? Como a Smart Grid funciona e qual a vantagem dessa rede inteligente? Você vai responder também essa pergunta aqui no fórum. A recomposição do sistema está sendo realizada de forma rápida e eficiente através da Smart Grid? Então, ele está perguntando se essa recomposição é mais ou menos o seguinte: o sistema elétrico de potência ele funciona fornecendo energia desde lá, né, da criação à geração, né, passa pela transmissão, passa pela distribuição, né, sai da subestação, é dividido em vários transformadores na rua, até chegar no secundário do transformador que fornece energia para sua casa. Vamos fazer de conta que sua casa é essa daqui, né? Então, esse sistema, ele está perfeito, está funcionando. Agora, se esse sistema ele tem uma falha, ele precisa o quê? Essa falha precisa ser corrigida. Antigamente, né, ou quando antes, né, do advento da Smart Grid, esse conceito, viu, ele é antigo, ele já existe. Só que a Smart Grid, ela começou, vou até colocar uma cor diferente aqui. A Smart Grid, ela começou aqui, ó, da geração, deixa eu pegar esse laranja aqui, ó. Ela começou aqui, ó, da geração, ixi, não tá nem enxergando ele. Vou pegar uma cor, o azul aqui, ó. Ela pega aqui, ó, desde a geração até a subestação da transmissão. Ela começou aqui. O que que seria a Smart Grid? Você tem o chamado religador de energia, né? Esse sistema é assim, o religador de energia, ele é um dos elementos, né? Você tem sistemas inteligentes aí que fazem a recomposição, ou seja, a volta, né, a energia, ela é restabelecida com esse sistema. Então, é um sistema, né, eu tenho até um vídeo aqui, mas eu costumo não deixar o áudio dele, porque em aulas anteriores aí, depois, deixa eu ver, é esse daqui. Depois, você procura é, se eu não me engano, acho que é isso mesmo, ó, o fabricante é a Nodia Power. Smart, né? Então, ó, esse daqui, esse daqui é um religador modular. Esse aqui é para uma única fase.
Deixa eu pegar uma foto aqui, ó. Quer ver, ó. Vamos lá aqui, ó. O que que é Smart Grid aqui, ó? Esse vídeo aqui, pessoal, isso aqui é a empresa aqui, né, que, né, fabrica equipamentos, aqui ele está explicando, né, que a energia, né, normalmente ela, sistema elétrico potência, ele está mostrando aqui, né, que a energia, ela é fornecida, né, a partir lá da geração, né, igual eu estou mostrando aqui, ó, vem lá da geração, né, aqui é a simbologia da fonte, né, até chegar no centro urbano aqui. Antigamente, até hoje tem, tá? Mas antigamente era mais comum. Você tem postes em que você tem o sistema normalmente fechado, né, através de uma. Aí você geralmente tem uma placa de identificação, ó. Deixa eu pegar aqui as plaquinhas de identificação aqui, ó. Vamos pegar essa daqui, ó. Ó, essa aqui simboliza. Isso aqui é GN, quer dizer Goiânia, né? Por exemplo, Aparecida é AP, né? Aqui você tem o tipo, o cadastro, né, do equipamento. E aqui você tem por exemplo, esse 11 aqui é um transformador que fica na rua, né? Por exemplo, esse transformador que está aqui na rua. Então é GN, que é Goiânia, aqui é a matrícula dele, né? Através, se você digitar lá no sistema esse número, você vai saber que no endereço, nas coordenadas x, y tal, no endereço tal, eu tenho um transformador que está pegando energia da média tensão e convertendo para baixo. É o GN11. O GN12 é uma chave, né? É uma chave fusível instalada no sistema. Aí seria o normalmente, né? O chamado aqui, né? Normalmente fechado, tá? Agora aqui, ó, o GN13 é uma chave faca. Essa chave faca, ela pode estar normalmente fechada, como normalmente aberta no sistema. Às vezes você vai lá na rua, você vê uma chave faca aberta, não quer dizer que está sem energia, não. Mesmo porque a chave faca, ela é um elemento de manobra apenas, né? De abrir ou fechar, né? De seccionamento do circuito. Já a chave fusível, além de manobra, ela é um dispositivo de proteção. Ela tem um elo fusível, esse elo fusível, né, se der um curto-circuito ou uma sobrecarga, ele queima e aí protege o sistema, né? Vamos dizer assim, é uma inteligência burra, né? Já o GN21 é o caso que eu falei do transformador que fica aqui na empresa, né? Um transformador de posse do cliente, né? Ou seja, provavelmente é um cliente que tem contrato de demanda, né? Ou é um grande comércio, ou então é uma indústria, né? Então, basicamente, você tem essas plaquinhas aqui, onde você tem o local, né? Aqui GN é Goiânia, né? O 21 é o transformador. Se não me falha a memória, o religador, né? Ele é também chamado de chave interruptora, né? O religador, se eu não me engano, é 16. Se não me falha a memória, é 16 o número dele. Eu não tenho a placa aqui de um religador, a foto aqui, não. Então, aí se você tiver um religador de energia, é o 16. Só que esse sistema aí, ele antigamente, ele só tinha no nível de geração e transmissão até as subestações de transmissão, né? Então, eu conseguia... o que que é um sistema smart, né? Ele faz o restabelecimento da energia de forma automática.
aqui ele está explicando, né? Aí aconteceu um surto, né? O que que esse surto fez? As chaves aqui, ó, por exemplo, a chave fusível aí, né? O elo fusível queimou. O que que aconteceu? O sistema ficou sem energia. Aí você ligava para o 0800 da concessionária. Nesse 0800 você era atendido. Antigamente não existia, era a concessionária que fazia o serviço, né? Todo e qualquer serviço. Hoje em dia, além da concessionária, você tem empresas terceirizadas que prestam serviço para a concessionária, por exemplo, tá? E elas cuidam, né, de setores, ela pega a licitação ali, né, concorre à licitação, ganha, e daí, por exemplo, ela pega o setor aeroporto, que fica aqui perto, e, sei lá, setor norte ferroviário. Então, a subestação do setor aeroporto e a subestação do norte ferroviário, quem vai cuidar é a empresa tal. Aí tem os setores ali, né, onde ela abrange, ou seja, qualquer queda de energia, construção, essa empresa é que vai prestar o serviço para a concessionária local, que hoje é Equatorial, tá? Então, o sistema inteligente, não, o sistema normal é assim, deu um problema, né, a manutenção por crise. Liga para a concessionária, você vai lá com a picapezinha, né, com o carro, resolve o problema e restabelece energia. Já no sistema inteligente, você tem os RAs, né, os religadores automáticos. E lembra que eu falei antigamente, eu até comentei uma aula aí anterior, né? Antigamente na geração e transmissão. A partir do momento que eles colocaram a Smart Grid, né, também no centro urbano, né? Esse religador que eu estou mostrando é um que inclusive é aplicado em um centro urbano, né? Esse religador aqui, ele preferencialmente ele é instalado primeiro, né, em uma região, vocês vão entender. Primeiro, né, onde eu tenho um, né, consumidor comercial e um consumidor industrial. Por quê? Porque esse consumidor industrial e o comercial, ele tem um contrato de demanda, né? E esse contrato de demanda, ele é bilateral. O consumidor tem os direitos dele, né? E tem os deveres dele, né? Que é consumir dentro do limite da porcentagem da demanda que ele contratou, né? Fazer a correção de fator de potência, né? Utilizar apenas a carga no limite, né, do que ele contratou durante a vigência do contrato, que na casa aí de 12 meses, né? Ou seja, um ano, esse contrato ele vale, daí você pode ou aumentar a porcentagem da sua demanda ou diminuir, né? Caso aconteça algum problema, né? Ah, não, vou produzir pouco, sei lá, uma indústria de alimentos aí que é massas, extrato e outros tipos aí de produtos, né? Então eles vão produzir menos, aí eles podem pedir para diminuir a demanda lá do circuito, tá? Aí, por que que é preferencialmente instalado no ambiente comercial e no industrial que tem contrato de demanda? Porque se a energia acaba, a Smart Grid ela vai restabelecer a energia imediatamente, o mais rápido possível. Porque se esse cliente ficar sem energia, a multa é pesada, viu? A multa que a concessionária tem que pagar porque tem um contrato de demanda. Professor, então por que que lá na minha residência, se eu ficar sem energia, eu não vou ser ressarcido, né? Dependendo dos casos, né? Se queimar equipamento, você tem que provar. Mas assim, se deixar você simplesmente sem energia, né? Não vai fazer diferença, né? É porque você não é um consumidor industrial, você não tem um transformador próprio, você não tem um contrato de demanda, né? O seu eletricista, o eletrotécnico, o engenheiro fez o projeto, né? Inclusive, uma residência nem tem a necessidade de aprovar o projeto. Olha o que eu estou falando, aprovar o projeto. Existe a necessidade, sim, de ter um projeto, mas de aprovar não tem. Ok, beleza.
Então, a Smart Grid, o que que ela vai, o que que eles estão falando aqui? Ela vai restabelecer o religador automático, ele vai perceber aqui pelos sistemas, né, que não tem energia aqui e vai o quê? Lançar um sinal restabelecendo energia. Ó, o problema aconteceu aqui, ó. Só que aí ele bypassou aqui e mandou energia para essa região que está simbolizado por essa casa aqui, tá? Só que o problema ainda vai continuar ali, né? Então, o sistema já vai informar, olha, no setor tal, coordenadas tal, existe uma queda de energia, um problema, né? A vantagem que a indústria, o comércio não vai sentir aquela queda de energia. No máximo, ela vai dar um pico, nem vai dar tempo do no break entrar. Só para vocês terem uma ideia aqui, do no break não, né? Do grupo motor gerador entrar. O administrativo, geralmente, por exemplo, ali na organização Jaime Câmara, né? Você tem o circuito crítico, né? Que são os transmissores de energia que estão no grupo motor gerador. E a parte lá de administração, nem grupo motor gerador e nem no break é interligada. Então, eles vão ver que teve uma queda de energia, mas a outra parte lá vai continuar com energia a pleno vapor. Só que com a Smart Grid, né, vai ter essa flutuação e ela vai reconectar. Às vezes, dependendo, você nem vai sentir, né? Você nem vai perceber que houve uma queda de energia. Daí ela vai chamar a empresa lá, né, a terceirizada que presta serviço para a Equatorial, ela vai vir aqui e restabelecer o consumo, né, a energia, tá? Aqui está falando, ó, aqui ele mostra aqui né, a planta aqui, né, de um centro urbano, né? Você tem os fluxos de energia e os fluxos de informação, né? Por exemplo, aqui, ó, a Smart Grid na geração e na transmissão, ela trafega através de fibra ótica. Antigamente era por cabo, era cabo metálico, né? Inclusive, esse cabo, ele está lá no aterramento. Deixa eu pegar o slide aqui mais para frente. Isso daqui, ó, é um desenho de uma torre de 138 kV, ó. Você tem, né, as várias proporções, ó. Isso aqui é para rede de distribuição, né? Seis de alumínio e um de aço, né? Aqui você tem deixa eu aumentar aqui, ó. A proporção 18 para 1 é porque você tem 18 fios de alumínio e um de aço no meio. Esse daqui é a proporção 12 para 7, né? Você tem 12 de aço e 7. Não, não, é 12 de alumínio, desculpa, e 7 condutores de aço. Dependendo aqui, isso aqui é uma linha de transmissão com circuito duplo. Quer dizer que desse lado aqui eu tenho fase A, fase B, fase C aqui embaixo, né? Do outro lado eu tenho novamente fase A, fase B e fase C, ou seja, circuito 1, circuito 2. Aqui em cima eu tenho o condutor, o para-raio. Aí o para-raio, né, na atualidade aí, né, o sistema smart, né, esse fluxo inteligente de energia, ele trafega dentro desse cabo aqui, né, no cabo inclusive a telecomunicação aí do Brasil, né, ela trafega a nível aí, né, a nível, vamos dizer assim, a nível nacional, na, na fibra ótica que fica dentro da linha, né, do cabo de aterramento. Aí, professor, como assim? Igual esse desenhozinho que eu fiz aqui, ó, externamente, você vê ali, parece um cabo de aço, né? Na verdade, é a cordoária de aterramento. Então, a cordoária de aterramento, ela tem um miolo aqui, né? Aí, em vez de ter essa proporção aqui, ó, você vai ter o miolo aqui, esse miolo é oco, e dentro desse miolo aí você vai ter um material isolante aqui para evitar, né,
embora dentro do cabo, né, o campo eletromagnético ele é zero, né, ainda mais quando você tem um circuito de tensão e corrente alternada, né? Então esse miolo aqui ele é vazio e tem a fibra ótica. Antigamente você tinha a proteção, né, também o isolante e dentro dele você tinha o par elétrico, né, o par metálico. Né? Hoje em dia, né, ele foi gradativamente sendo trocado pela fibra ótica aqui, né? Então a fibra ótica é esse fluxo de informação que ele está mostrando aqui, esse verde, né? O fluxo de informação a nível, né, a nível aqui de geração e transmissão. Já a nível de distribuição, tem algumas cidades aí, né, que o condutor elétrico, eu vou até mostrar aqui um de distribuição, ó. Deixa eu mostrar aqui, ó, aqui, ó. Isso aqui foi um aluno que tirou foto, ó. Eu pedi para ele tirar a foto aqui, ó. Ele estava fazendo a instalação nesse poste aqui. Ele trabalha na linha Viva, né? Estava dando treinamento pessoal de linha Viva. Ele está fazendo a instalação de um religador automático com um circuito energizado, né? Então, isso daqui, ó, é a central de controle aqui, ó, do circuito, né, do religador automático. Na verdade, isso daqui é dentro lá do painel. Ele tirou foto para utilizar na aula aqui, ó. E você tem alimentação elétrica, você tem o sistema aqui, né, de inteligente, né? Aí fica dentro dessa caixa, bem aqui embaixo, aqui. Deixa eu ver se tem uma foto melhor aqui, aqui, ó. Então, esse, no caso, o fluxo de informação aqui que corre nesse religador automático aqui, ele não corre por fibra ótica. Nesse caso aqui, ó. Mas existem modelos, né, que é um par metálico, viu? Mas existem modelos aí que é por fibra ótica. Eles aproveitam o circuito de telecom, né? Logo abaixo aqui, se lembra, eu não sei se eu mostrei para vocês, quer ver, ó? Tem uma norma aqui, ó. Eu vou pegar a antiga aqui, porque eu não sei qual que é da Equatorial que mostra. Nem sei se a Equatorial mostra isso. Essa aqui, a 15 aqui, ó, ela mostra os espaços alocados aqui, ó. Aqui você tem a média tensão, né, a 13,8. Aqui você tem a baixa tensão, né, o neutro, fase A, fase B, fase C. O braço de iluminação pública, né, da onde que vai descer ou direto, né? Antigamente teria mais um isolador rodando aqui, que é o controle, né? Aí esse controle, na verdade, é jampeado de uma das fases e fornece energia para iluminação pública. E logo mais abaixo aqui, ó, você tem a faixa reservada aqui, ó, para equipamentos de telecom, tá? Aí no caso, antigamente era telefonia, né? Ó, tá vendo? Ó, rede de telecom aqui, ó, faixa de ocupação. Aí essa faixa de ocupação é o que antigamente a gente conhecia como a telefonia fixa, hoje é telefonia móvel, hoje é TV a cabo, né? Internet, né? Não é só mais só telefonia, né? É internet, inclusive internet cabeada com cabo RCA, né? O famoso, o antigo SA, né? Que é o coaxial, e também por fibra ótica. Aí tem sistemas, né? Que ele aproveita essa rede, que é essa faixa de ocupação aqui, ó, e aí põe no religador, né? Aí dependendo do projeto, você tem vários religadores interligados, né? Na rede Smart, né? Aí essa faixa de telecomunicação aqui, inclusive as concessionárias de telecom, né? Elas alugam essa faixa aí, é alocada para
concessionária aí de telecomunicação, né? As operadoras, né? O pessoal chama operadora, né? Então, ele aproveita essa parte do circuito aí para levar o par ótico, né? Se for o modelo que tem o par ótico, mas os mais comuns é um par metálico, viu? Então, esse fluxo de telecomunicação, ele vai acontecer, né, nessa faixa que eu mostrei para vocês, né? Dentro da rede urbana, né? Dentro aqui da rede urbana, tá? Aí ele está mostrando, falando aqui, né? Que é importante. Aí ele fala que o centro de operação e distribuição ele está monitorando, né? Quando é um sistema inteligente, né? Aí ele está mostrando aqui. Eu gosto dessa imagem aqui que ele resume muito bem a rede inteligente. Aí tá vendo os fluxos de energia percorrendo a cidade, junto com os fluxos de comunicação. Daí ele mostra aqui, ó, que sabe aquele fornecimento de energia, tá vindo aqui, ó, da linha de transmissão, ou vindo de uma subestação, ó, e houve uma interrupção, né? Aí dessa interrupção aqui, ó, tá vendo que dessa interrupção aqui, nós tivemos, esse quarteirão ficou sem energia, ó, ficou um, dois, três, quatro quarteirões sem energia, né? Momentaneamente. Aí o que que acontece? O religador de energia, ele vai, né, o mais próximo aqui, ele vai perceber que a alimentação principal que estava vindo por aqui, ela foi interrompida por um curto-circuito, uma descarga, né? Algum problema ocorreu. Só um minuto, gente, trem. É porque ele está em cima do relógio aqui, eu tenho que ficar de olho, porque eu tenho outra aula daqui a pouco aqui. Então, esse sistema aqui, ó, ele fica monitorando, opa, acabou a energia, daí ele sabe que existe, né, nesse entroncamento aqui, ó, um outro fornecimento de energia por esse ponto aqui, né? Inclusive, ele sabe que o outro religador de energia, né, ele comunica com o outro aqui através do fluxo de informação e fala: o religador 2 deu BO aqui na minha instalação. Tem como você fornecer energia aqui para o setor? Beleza. Ele vai e fornece. Enquanto isso, né? Isso acontece em questões de segundos, né? Às vezes milissegundos, às vezes nem dá tempo da energia dar aquela, né? Você nem percebe, né? Aí o que que acontece? Já o centro de operação e distribuição, né? Já contacta com a empresa que presta serviço para essa região e eles vão lá para resolver o problema aqui. O normal era ficar sem energia, ligar, ter reclamação, daí o povo vai, resolve o problema, depois de muito tempo a energia volta. Às vezes está sem energia, né? Está em manutenção, mas na verdade está tudo funcionando, porque a Smart Grid, né? O RA, né? O apelido desse que eu mostrei para vocês, né, do religador de energia, não, não é isso aqui não. Do religador de energia, né? O apelido dele é RA, né? Inclusive, se você for fazer um serviço aqui, né, você tem que perguntar, o primeiro procedimento, né, um eletricista de rede, é perguntar se tem um RA ativo nessa região aqui. Se tiver, você tem que fazer o etiquetamento dele. Você tem que desabilitar, né? Tem uma alavanca aqui, ó, que desabilita ele. Você pode desabilitar ele remoto e também manual aqui. Você faz você desabilita ele e daí, porque senão você vai desligar o circuito aqui, aí você vai fazer o teste. O outro religador acha que é uma queda de energia comum e vai e fornece energia. Aí você etiqueta ele, você fecha ele para que ele não converse com o outro, entendeu? Então, ó, aí enquanto isso, né, a manutenção está sendo feita,
e o pessoal tá com energia, né? Ninguém tá ligando, mas o sistema ele sabe, né? Então essa tecnologia, ela é conhecida aí como a self-healing, né? Não é apenas confiável, né? Ela é também instantânea. E o self-healing, né, que é o que se auto, né, se auto-restabelece, né? É o que é a pergunta lá, né? Então, a Smart Grid, né, é um sistema que se auto-restabelece, né? Ele faz a energia, né, a queda de energia, né, ser um desvio, né? O defeito ele não vai deixar de existir, né? A equipe vai ser chamada, porém, né, vamos dizer assim, os níveis de DEC e FEC, né, a quantidade de queda de energia vão ser diminuídas, porque como o cliente não está sentindo, né? Por exemplo, imagina, a multa é cara para uma Jaime Câmara ficar sem energia e a Equatorial é que vai ter prejuízo no final, né? No final das contas, né? E por isso que ela coloca um RA, né? Um religador de energia, justamente para ele restabelecer essa energia e ele não ter que pagar as multas, né? Então é isso, pessoal. Beleza? Estamos entendidos aqui. Responda, pode responder aqui, ó, no próprio, na própria área aqui do fórum de discussão, tá bom? Aí, até a próxima aula, eu vou dar uma dica aqui para vocês, tá bom? Mas façam essa pesquisa e responda por gentileza para eu poder avaliar, tá? Então é isso, pessoal. Deixa eu parar aqui o compartilhamento, né? Fiquem com Deus e até a próxima web aula, tá?